Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, que é uma bênção. Uma bênção. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Que o Senhor te use poderosamente nessa noite. Amém. Que o Senhor use a sua vida para falar conosco. Antes, tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Levante sua mão, queria conhecer você. Ali, ó, Deus abençoe vocês aqui, sejam bem-vindos ali, lá atrás. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Você que está aqui hoje pela primeira vez, você pode passar ali no final do culto, ali vai ter uma mesa lá fora, e você pode pegar um presente nosso, leve para sua casa, né, e volte sempre. A Vinho Novo é um lugar de gente feliz, sabe? É um lugar de gente feliz. Oh, Deus te abençoe. É um lugar de gente feliz. Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que nós sabemos de onde viemos, onde estamos e onde queremos chegar. Aqui é um lugar onde você não vai ouvir tudo o que você quer, mas você vai ouvir tudo o que você precisa. E aqui, irmãos, é um lugar em que nós somos felizes, não é porque nós temos tudo, não. É porque nós fizemos como o apóstolo Paulo. Nós decidimos ser felizes. Nós temos lutas, temos tribulações, temos tempestades, temos esposas. Então isso é... Você gostou, né? Mas, que seria de nós sem elas? Mas então nós decidimos ser felizes. E eu sei que aqui é um bom lugar para você estar. Então seja bem-vindo, volte sempre, a casa está sempre aberta para recebê-los. Pastor, fica à vontade. Amém, meu pastor, obrigado. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom retornar a essa casa, né? Para mim é sempre motivo de honra e satisfação poder estar aqui com os irmãos. Eu disse isso a última vez e vou repetir, aqui eu me sinto em casa, né? O pastor Daniel deixa a gente à vontade, apesar de esquecer o nome da gente. Ô Brian, quer sentar aqui na frente? O pastor está te convidando. Ai, que honra, vem para cá. Irmão, tem um monte de gente aí hoje que veio aí, que é uma bênção, né? Vamos lá, Alessandra, meu Deus, Alessandra foi minha ovelha, irmão, durante um tempo. Que bênção, né? Está aí o pastor o Anderson, lá de Sinop. Amanhã nós estamos juntos. Ele tem uma igreja em Sinop e Feliz Natal. Estamos lá 2 dias, sexta e sábado. Olha que bênção. Está com a família toda, a pastora Daiane, a irmã dela, que é a cara uma da outra. Jesus amado. O Lucas, baterista de primeira. Esse menino é uma fera, irmão, vocês não têm ideia. É de apaixonante ele. Aí está a equipe do Lucas aí também. Está lá o Diego, está o Ilan, está o Brian. Olha que coisa boa. Está o Lucas, está o Reinaldo. Aí eu trouxe um povo para cá hoje, pastor, viu? Tem que pensar bem depois assim, né? É bom demais. Que Deus abençoe a vida dos irmãos aqui essa noite. O tempo está bem corrido, mas mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Daniel por essa grande oportunidade, por me receber mais uma vez aqui. Para mim é sempre um motivo de satisfação. Eu quero trazer uma palavra aqui essa noite, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 31, algo que Deus falou comigo agora, há uns 10 dias atrás, e eu queria compartilhar com você essa palavra. Gênesis capítulo 31, vamos ler o versículo de número 3 e depois o verso 19. Gênesis 31, versículo 3 e depois o versículo 19. Graças a Deus. Quem for encontrando aí vai dando um glória. Facinho, né, irmão? O primeiro livro da Bíblia está aí. A Bíblia diz assim: e o Senhor disse a Jacó: volta à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Vou ler de novo. E o Senhor disse a Jacó: volta à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo.
Verso 19: e Labão foi tosquiar suas ovelhas, e Raquel havia furtado, roubado as imagens que eram de seu pai. Em outra versão está as imagens do seu clã, depende da versão da Bíblia. Então Labão foi tosquiar suas ovelhas, e Raquel havia furtado as imagens que eram de seu pai. Estenda as mãos aqui para frente. Senhor, fala com Deus aí, pede para Deus falar com você essa noite. Fala para Deus: Senhor, abençoa esse cara que está em cima do altar aí. Usa a vida dele para falar comigo aqui essa noite. Eterno Deus, Tu és santo, ó Pai. E a minha oração é mais uma vez é a mesma. É que a Tua graça me alcance aqui essa noite, para que eu seja o transmissor da Tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, Deus, de maneira poderosa. Fala conosco de maneira audível, para que a gente saia daqui entendendo tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, abençoe esse povo, abençoe o pastor Daniel, essa igreja, a sua família, ó Deus. Deus, que através dessa palavra, essa igreja possa se mover essa noite ao Teu encontro. É o que eu te peço, no santo nome de Jesus. Todos digam amém. Eu estou numa sequência de ministrações sobre a vida de Jacó. E aí essa é uma parte da história em que Jacó já está bem sucedido. Deus deu a ele uma revelação tremenda, um segredo, porque eu não sei se você crê, mas Deus conta segredos. Mas existe um porquê de Deus contar segredos a alguém. Tem que existir algo para isso acontecer. E Deus contou um segredo para Jacó e mudou o cativeiro de Jacó. Jacó deixou de ser um cara servo, deixou de ser um cara que não tem nada, e passou a ser um cara que agora tem tudo. A Bíblia diz que ele morou na casa de Labão, o seu sogro, durante mais ou menos aí 20 e poucos anos. E 14 anos desse período, ele apenas serviu Labão. E a Bíblia faz questão de dizer que por causa dele, a casa de Labão prosperou sobremaneira. Então o dia que Jacó fala para Labão: agora eu preciso ir embora, eu vou voltar para minha terra, Labão diz para ele: não faça isso, dá um pouquinho de retorno para mim, não faça isso, fica comigo, porque eu reconheço que tudo que eu tenho veio das tuas mãos, é por causa da tua vida que eu sou abençoado. Então você pede o pagamento que você quiser e eu vou te dar. E Jacó olhou para Labão e falou para Labão: eu não quero nada que venha de você, não quero pagamento, porque eu sei que pagamento que vem da tua mão na minha vida não prospera, porque tudo que você me dá sem querer me dar, porque você não me vê como alguém que faz parte da tua família, da tua casa, você só me vê alguém como empregado, como escravo. E aí quem quer dar algo para alguém como escravo, esse algo não pode prosperar, porque o que prospera é quando a pessoa te dá algo como te vê como filho. Porque o poder da prosperidade está na mão dos pais sobre a vida dos filhos. Tem alguém me ouvindo aí? Então o Labão perguntou para o Jacó: tá bom, como é que nós vamos chegar nisso aí? E aí o Jacó falou: não, as ovelhas que for malhadas, só picada, morena, agora é minha, e as puras fica para você. Aí o Labão fez a conta e falou assim: fechou, porque sempre nasce mais pura que malhada, e as malhadas são de pequeno valor, o que tem valor são as puras. Ele desprezou o que era pequeno, mas Jacó não, Jacó deu valor ao que era pequeno. E aí tem toda uma história que Deus falou com Jacó, Jacó colocou uns ramos lá, e quando os animais iam beber água, só nascia malhado, só picado e moreno. O Labão revoltou, foi lá, quis trocar o pagamento, e a Bíblia diz que trocou de pagamento 10 vezes com Jacó. Nas 10 vezes ele falou: não, agora isso é meu, aquilo é teu, agora isso é meu, e assim foi. Até que a Bíblia diz que Jacó prosperou, mesmo debaixo da perseguição de Labão. E a Bíblia faz questão de dizer que quem trouxe essa prosperidade a Jacó foi o próprio Deus. Nesse período Jacó tem 2 mulheres, 2 concubinas, e nascem 11 filhos. E pense você, não vou te enganar, a vida de Jacó era uma bagunça.
Era uma disputa de mulher da irmã com a outra irmã, com a concubina com a outra. Era um negócio de doido. Mas quer saber de uma coisa? No meio da bagunça Deus estava. Você não pegou. Como é que é, pastor? Deus operava no meio da bagunça da vida de Jacó. Por quê? Porque tinha uma aliança com Jacó. E aquilo tudo que a gente olhava e dizia assim, não, isso aí não vai funcionar. Deus fazia funcionar. Por quê? Porque Deus tem um propósito para a vida de Jacó. Então não se engane. Ele fala assim, Deus não está na bagunça. Você é que pensa. E você que não entendeu que Deus vai usar a bagunça da tua vida para trazer aquilo que você precisa para honrar você. Será que tem alguém ouvindo isso? Hoje pode estar uma bagunça, mas não se preocupe, Deus está no meio dessa história. E do meio dessa bagunça Deus vai tirar algo poderoso que vai levantar você, vai erguer você, vai honrar você. Fala para o irmão, não se preocupe com a bagunça. Porque quem te trouxe até aqui, sabe o que vai fazer na tua história para levar você de volta honrado. Uou! Aí começou a perseguição de Labão, os irmãos, os filhos de Labão, os cunhados de Jacó. E Jacó começou a perceber que algo drástico poderia acontecer. Então o versículo 3 diz assim, Deus vem a Jacó e lhe dá uma ordem direta. E a ordem foi essa, Jacó, está na hora de voltar. Está na hora de você voltar lá para Berseba, na casa de teu pai Isaque. Isaque estava vivo. Está na hora de você deixar isso tudo e retornar. Deus estava dando uma ordem direta a Jacó, para que Jacó saísse daquele lugar, para que a confusão não fosse formada ou uma situação pior fosse criada. Então Jacó chega nas suas mulheres, as suas esposas, e diz, olha, Deus falou para mim que é hora de retornar. As mulheres olharam e falaram, Jacó, estamos contigo, aonde você for a gente vai. Até porque até o dote que era nosso, nosso pai tomou e deu aos irmãos. Nós não temos mais nada na casa do pai. Papai não quer nada com a gente. Ele quer com os filhos homens. Então, se você quiser ir embora, vamos embora. E aí Jacó começa a explicar tudo o que havia acontecido, ocorrido. Aí um anjo aparece para ele em sonho e diz, Jacó, eu é que estava no meio daquele negócio que fez você prosperar. Eu mesmo, no meio da bagunça, eu enriqueci você. Mas agora é hora de ir, porque agora as coisas vão começar a mudar. Então quando Jacó decide ir, escute isso, a esposa amada de Jacó, aquela que foi desejada durante 14 anos, aquela pela qual ele trabalhou a vida toda, resolveu fazer algo sem Jacó saber. Versículo 19 diz que ela entrou na tenda de seu pai, quando ele saiu para cuidar das ovelhas, e roubou para ela as imagens dos deuses de Labão, escondida, e colocou no meio das coisas, e na fuga, na saída, na ida de responder à ordem de Deus, ela leva com ela essas imagens, esses ídolos. Jacó não sabia, Jacó não tinha ideia do que ela estava fazendo. Raquel era aquele tipo de mulher que faz primeiro e conta depois. Ela não avisou, vou levar, não. E quando eu li isso, eu parei e falei para Deus, Deus, eu já tinha lido essa história, mas isso mexeu comigo. Eu falei, Senhor, peraí, eu preciso entender, por que que Raquel resolveu carregar com ela os deuses do pai? Porque era idólatra? Tem muita gente que fala, porque ela era idólatra. Mas peraí, ela sabia quem era o Deus de Jacó. Ela viu o Deus de Jacó operar. Ela sabia do poder que ele tinha, ou que ele tem. Ela viu Deus tirando Jacó do nada e honrando a Jacó no meio da sua casa. Como é que uma mulher que vê Deus operar vai bater idolatria para deuses que não tem poder de nada, não tem poder para nada, não tem lógica.
Foi nessa hora que Deus falou comigo e disse para mim: ei, ela não está carregando o ídolo porque quer idolatrar o ídolo. Ela está carregando o ídolo porque os ídolos são um plano B que ela criou. Eu disse: como é que é? Deus me disse: é. Raquel está levando os ídolos para uma garantia. Ela está carregando os ídolos para que, se algo não der certo, ela tenha como voltar para a casa do pai. Ela sabe que os ídolos vieram passando de geração em geração. Era de Labão, foi do pai de Labão, foi do avô de Labão. Por isso que tem Bíblia que está escrito assim, ó, ídolos do clã de Labão. Porque não era algo de agora, é algo que vem lá de trás. Então a mente de Raquel está pensando o seguinte: eu vou levar comigo essas imagens, porque esse Jacó é meio instável. A gente nunca sabe o que é que vai vir lá na frente com ele. Cada dia com Jacó é uma surpresa. Vai que a gente está indo e no meio do percurso algo acontece. Se algo acontecer, eu tenho como voltar para a casa do meu pai. E se meu pai estiver morto, porque ele já é velho, eu provo que eu sou filha dele e tenho parte da herança. Como? Mostrando os deuses. Você está aí, irmão? Você veio para o culto hoje? Ela está dizendo para ela mesma: eu preciso de uma garantia. Porque eu não sei como é que vai ser lá, eu não sei como é que as coisas vão acontecer. O irmão de Jacó ameaçou ele de morte. Vai que eu chego lá e Esaú mata Jacó. Eu não posso ficar sem ter uma garantia, um recurso. Eu volto e mostro para todo mundo que eu sou filha de Labão. Assim pelo menos eu encontro proteção para mim e para minha casa, para os meus filhos. Na verdade era um só até então, para o meu filho. O que é que Raquel está fazendo? Criando um plano B. Mas o que Raquel não sabe é que com Deus não existe plano B. Eu vou falar isso de novo que eu acho que você não pegou. Com Deus não existe plano B. Por que está dizendo isso, pastor? Porque o plano A de Deus nunca falha. Se Deus deu uma ordem, se Deus deu uma direção, se Deus mandou a algum lugar, se Deus mandou fazer, é porque Deus sabe aonde vai chegar. É porque Ele sabe aonde você vai alcançar. Ele sabe o que você vai se tornar. Ei, o Deus que eu estou pregando para você essa noite não é Deus de plano B. Deus nunca tem dois planos. O plano de Deus é sempre um. O plano de Deus é sempre original. E Deus não muda conforme o tempo vai passando. Não, o que Deus falou com você lá no começo da história é o que vai prevalecer até o fim. Mas a gente tem mania de criar plano B, é ou não é? A gente sempre tem um plano B para tudo. Vou levar isso aqui, vou garantir aquilo ali, vou deixar uma portinha, uma frestinha da porta meio aberta, porque vai que não dá certo, eu volto. Deixa eu dizer para você, não tem volta. Com Deus não tem volta. Com Deus não tem esse negócio, será que vai dar? Não, meu irmão, com Deus dá. E eu não estou aqui dizendo que não vai ter dificuldade no meio do caminho, vai. E quando o problema bater, você vai querer desistir do plano A e vai querer pegar o plano B. Mas quando você for para o plano B, você vai entender que não vai conseguir porque Deus não está nele. Então para de ficar criando caminhos, para de tentar criar situações para garantir algo. A tua garantia aqui essa noite chama-se Jesus de Nazaré, meu irmão.
Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando? Se Deus disse para você vai, pode ir. Se Ele disse para você estou contigo, pode realizar, pode realizar. Se Ele disse para você começa, pode começar. O plano de Deus não vai falhar. Meu Deus! Tem alguém aí? Tem alguém aí? Deixa eu te falar uma coisa. Você veio aqui com um plano B essa noite? Se não der certo aqui, eu pulo para lá. Olha para o irmão e fala para ele assim: se eu fosse você, eu cancelava o plano B. Por quê, pastor? Porque todo o plano B só serve para arrancar você do propósito original. Todo plano B divide o teu foco. Todo plano B faz você dividir as tuas forças. Deus quer que você coloque a tua força somente em um lugar, somente em uma coisa, somente em uma situação. Mas como você tem um plano B, você está dividido entre elas. Aí você não sabe se pisa aqui ou se pisa lá, se pisa aqui ou se... Não. Deus não quer que você fique medindo passo, Deus quer que você ande. É por isso que tem gente que luta muito, trabalha muito, realiza muito, mas não alcança nada. Por quê, pastor? Força dividida. Faz muita força para muita coisa e na verdade não alcança coisa nenhuma. Tem alguém aí? Será que você veio para o culto, crente? Veio? Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Cancela o plano B. Foca a tua energia naquilo que Deus ordenou. Foca a tua força naquilo que Deus falou. Foca naquilo que Deus colocou como direção para a tua vida. Pastor, mas se não der certo, meu irmão, você não entendeu ainda? Não dá certo com Deus, meu irmão. Todas as vezes que você cria um plano B, você está dizendo para Deus que não confia no plano A, meu irmão. Você está dizendo para Deus que não acredita que Ele é o Senhor da tua história, pelo menos no total dela. Você está dizendo para Deus: eu não sei se realmente o Senhor pode todas as coisas. Quando você cria um plano B em cima do plano A de Deus, você está desprezando o Deus que te deu a ordem. Você está aí, irmão? Eu vou falar porque o Espírito Santo está mandando eu falar. É por isso que tem gente aqui que vai ter que voltar lá atrás. Porque tomou o plano B como caminho. E agora está perdido porque não sabe aonde vai. Porque achou que teria condições de coordenar sua própria história. Não tem, quem comanda a tua vida é Deus. Todas as vezes que você cria um plano B, você está abrindo uma brecha para que o inimigo que um dia atormentou a tua vida, volte a te atormentar novamente. Que isso, pastor? É verdade. A Raquel pegou os ídolos do pai, 3 dias depois Labão levantou. Foi ver se encontrava Jacó, Jacó tinha dado o pé. Ele vai olhar e buscar os ídolos dele, não encontra. Ele sai correndo com a comitiva atrás de Jacó. Mas como o Deus de Jacó é Deus, Deus apareceu para Labão em sonho e falou assim: não fale bem nem mal a Jacó. Cuida dele, trata ele bem. Deus apareceu para Labão. Aí quando Deus aparece para Labão e Labão alcança Jacó, porque a comitiva de Jacó era muito grande, andava devagar, o Jacó falou para ele assim: o que o senhor quer? Ele falou assim: eu vim aqui, por que você fez tal coisa comigo? Levou as minhas coisas. Que minhas coisas? As coisas eram de Jacó, mas o Labão não queria dar o braço a torcer. Aí o Labão falou assim: não, eu vim aqui porque você roubou meus ídolos.
Jacó olhou para ele e falou assim: pois pode procurar. Se encontrar aqui no nosso meio, tudo o que eu tenho eu te dou. Porque Jacó não sabia que estava lá. Ainda bem, se é que posso dizer isso, que a tal da Raquel era esperta. Porque a Bíblia diz que o Labão procurou em todas as tendas de Jacó. E quando entrou na tenda de Raquel, ela ficou sentada. E botou a roupa dela em cima. E aí o pai procurou, ela olhou para o pai com a cara mais descarada do mundo. E falou: pai, desculpa eu não levantar, viu? É que eu estou naqueles dias da mulher. E os ídolos tudo embaixo dela. Porque se Labão encontra, tudo que Jacó tinha seria perdido. Olha para o irmão e diga para ele: cancela o plano B. Porque senão você vai arrastar a gente lá do teu passado para o teu presente, que vai achar que tem direito naquilo que Deus te deu. Tem alguém aí? Tem alguém aí ouvindo? Meu irmão, não carregue o que Deus não mandou você carregar. Não pegue o que Deus não mandou você pegar. Não pegue aquilo que não pertence a você. Você não vai precisar de nada que é do outro. O Deus que você serve, o Deus que você tem, Ele garante o teu destino, Ele garante o teu futuro. Ei, caminha com Ele, porque tudo que você precisa é Deus. Se é para aplaudir, aplaude direito. Rapaz, o fotógrafo está longe. Tirou umas fotos bonitas, hein? Não, aqui é o melhor lugar de foto que tem, sabia? As fotos aqui saem perfeitas. A gente fica até bonito. Olha aqui para mim. Cancele o plano. Talvez você entrou aqui hoje e disse assim: ó, vou lá no culto, se não der certo lá, cancela o plano B. Para de carregar o que Deus não mandou. Outra coisa, entenda aqui comigo, preste atenção. Se Deus mandou, vá. Cancela o plano B, porque o plano B cria uma falsa expectativa de que a qualquer momento você pode voltar. Vou falar de novo. Todo plano B cria uma falsa expectativa de que a qualquer momento você pode. Diga para o teu irmão: não tem volta. Raquel está lá pensando: vai que eu vou, não dá certo, eu volto. Nunca mais voltou. Porque com Deus não tem volta. Verdade, pastor? Claro. Quer que eu te provo? Vou te provar. A Bíblia diz que um certo dia, um homem famoso chamado Pedro, o discípulo mais... não era isso que eu ia falar, né? Eu ia falar que é o que mais aparece na Bíblia. Depois de ter negado Jesus 3 vezes, e Jesus ressuscita, e ele vai no túmulo e vê que o túmulo está vazio, e fica esperando Jesus, e Jesus vai, mas não conversa muito com ele. Ele está lá desanimado, sentindo vítima do que ele mesmo fez. Ai, Jesus nunca mais vai querer me ver. Ai, Jesus nunca mais vai querer nada comigo. Olha o que eu fiz. Aí o que ele faz? Ele volta a pescar. Eu li isso lá em João 22, aí eu comecei a pensar: mas por que Pedro voltou a pescar? Voltou a pescar onde? No mesmo lago que Jesus apareceu para ele a primeira vez. No lago de Genezaré, no mar da Galileia. Aí eu fui lá em Lucas 5. Aí a Bíblia, você conhece a história da pesca maravilhosa? Aquela coisa que Pedro lançou a rede, depois de ter pescado a noite toda, não pegou nada, aí pegou tudo no comando de Cristo, e aquela coisa toda. O versículo penúltimo diz assim: e Pedro seguiu a Jesus, e abandonando o barco, foi com ele. Bonito isso, né? Ó, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixe, tu serás pescador de homens.
Aí o versículo último diz assim, ó: e Pedro, abandonando o barco, seguiu a... O problema é que abandonar não é suficiente. Pedro não deveria ter abandonado o barco. Pedro não deveria ter largado o barco lá. Por quê? Porque tudo que você deixa encostadinho do passado, no primeiro problema que você tem, você quer voltar a ele de novo. Tem alguém aí? Eu vou deixar o barco aqui, porque vai que eu saio com esse Jesus e não dá certo. Se não dá certo, e voltou. A Bíblia diz assim: e Pedro, reunido com os discípulos, disse: vou pescar. Pescar onde? No barco velho. Já está lá mesmo abandonado, parado, é só pegar ele, dar uma reformada e vamos embora. E o pior que a Bíblia diz, os discípulos foram com ele. Você sempre arrasta alguém com você. Aí a Bíblia diz assim: e Pedro pescou à noite e não apanhou. Porque toda vez que você volta para o barco velho, o que você teve um dia começa a repetir novamente na tua história. Aí a Bíblia diz assim, ó: amanhecendo o dia, ainda bem que Jesus é Jesus, apareceu um homem na areia da praia, aleluia, e disse: pescar alguma coisa? E está assim na Bíblia. E Pedro gritou, não, seco, estava bravo. Por que ele está bravo? Porque ele está dizendo assim, ó: não servi para ser pescador de homem, e agora a única coisa que eu sei fazer, não faço mais direito. Aí Jesus diz assim: lança a rede do lado direito. Aí o Pedro olhou para o João olhou para o Pedro, falou: vamos tentar, né? Não custa nada, já está aqui. E lançaram. Quando lançaram, a rede quase que não vinha. Aleluia. Nessa hora, João e o discípulo do amor, eu fico olhando esse versículo, eu fico pensando, esse João era metido. Porque é no livro dele que ele escreve que ele era o discípulo do amor. Os outros discípulos nunca dizem que ele era o discípulo do amor. Foi ele mesmo que intitulou. Ele mesmo falou assim: eu sou o discípulo do amor. Coisa boa, né? Isso é a confiança em Cristo tremendo. Ele diz assim: Pedro, quem está na areia é Jesus. Então a Bíblia diz que Pedro estava nu, colocou uma roupa, se vestiu de uma túnica, pulou na água, porque ele não aguentou esperar o barco. E a Bíblia diz que ele foi nadando até a praia. Quando ele chega na praia, a Bíblia diz que Jesus o esperava com pão e peixe sobre a brasa. Eu não sei onde é que Jesus pescou aquela noite, Reinaldo. Eu não sei de onde veio o peixe, mas eu sei porque ele estava lá. Por que é que tinha peixe assado esperando Pedro, pastor? Era Jesus dizendo para ele: Pedro, Pedro, eu já não disse para você que você não vai ser mais pescador de peixe? Eu não preciso de alguém que pesca peixe, eu tenho peixe a hora que eu quiser. Eu vim aqui para dizer para você novamente: não tem mais volta, você é pescador de homem. Tem alguém aqui comigo essa noite? Tem alguém aqui comigo essa noite? Olha para o irmão e diga para ele assim: desiste do plano B, cancela o plano B. O que eu faço com o barco? Mete fogo nele, mete o machado nele, destrói ele, porque você nunca mais vai voltar para o barco velho. O que Jesus tem é maior. Tem gente aqui que estava pensando em voltar para o barco velho. Aí a cabeça já está cozinhando. Fala assim: Jesus, então quer dizer, meu Deus, é mesmo?
É nesse texto que nascem as 3 perguntas mais importantes da Bíblia para Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas igual a esse? Tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim, Senhor, tu sabes tudo. Aí o que é que Jesus diz para ele? Então cuide das minhas ovelhas. Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Olha que coisa tremenda. Quando você era mais novo, você ia aonde você queria. Mas agora, quando ficar velho, te tomarão pela mão e te levarão aonde você não quer. Eu li isso, eu falei para Jesus e entendi. O Senhor estava dizendo para Pedro assim, ó, não tem mais volta. Aí eu falei, mas Senhor, por que o Senhor disse isso? Aí olha o que a Bíblia diz, no versículo de baixo já responde. Jesus falava de como seria a morte de Pedro. Você lembra como é que Pedro morreu? Prenderam Pedro. E disseram para Pedro, nega esse Jesus, para de falar dele. E Pedro olhou e disse, não posso. Por que você não pode? Porque eu não tenho mais plano B. Eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais para onde correr. Nada na minha vida faz sentido se não for através dele e por ele. Oh, calabachandarabas. Aí eles disseram, quer dizer que você ama tanto assim esse Jesus? Ele disse, amo. Então nós vamos crucificar você igualzinho crucificamos a ele. Sabe o que Pedro disse? Não faz isso, eu não sou digno de ser crucificado como ele foi. Me bota de ponta cabeça, para que a minha humilhação seja maior que a dele. Então diz a Bíblia, a história, que Pedro foi colocado de ponta cabeça numa cruz. Sabe por quê? Não tem mais volta. Olha o teu irmão e diga para ele, cancela o plano B. Não adianta você querer voltar, meu irmão. Pastor, mas a minha vontade? E o meu livre-arbítrio? Acabou quando você levantou a mão e aceitou Jesus como o Senhor da tua vida, meu irmão. O dia que tu levantou a mão e falou, eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida, o livre-arbítrio daquela hora foi exterminado da tua história, porque a partir daquele momento, você não é mais teu, você tem um Senhor que te marcou, que te comprou, um Senhor que derramou sangue sobre você, que arrancou você lá do inferno e colocou o teu nome escrito no céu. Ele é o dono da tua história. Se Ele é o dono da tua história, com Ele não tem plano B, vai ser sempre o plano original. Quer ver outro? Não vai a noite inteira aqui. Não vai não, pastor, brincadeira. Alguém falou amém. Certo dia o tal do profeta, o profetão, baita de um profeta, o maior da Bíblia, falou para Deus assim, só eu fiquei, não tem mais ninguém. E Deus falou para ele assim, Elias, chega, está chorando demais. Porque se tem uma coisa que Deus não gosta, é de gente que se faz de vítima. Elias, tá bom, seu trabalho foi bom, excelente, mas vou mandar uma carruagem aí te buscar, sobe nela e vem embora. Aí o Elias falou, tá, mas e aí? Ele falou, não, mas antes disso, você tem que fazer um sucessor. Porque ministério que não tem sucessor é um ministério que não deu certo. Tem que ter sucessor. O Elias falou, tá bom, Deus, mas quem? Deus falou assim, tem um homem, na 12ª junta de bois, que está arando a terra, vai lá, chama ele, o nome dele é Eliseu. Lembra dessa mensagem? O Elias foi lá, e falou assim, você? E ele falou, oi, ele já sabia quem era Elias. Profeta, ele falou, pois é, Deus me mandou aqui para dizer que é para você me seguir. Que aonde eu for, você deve ir. Você vai ser agora o meu pupilo. Aí o Eliseu,
poderia ter olhado e falado assim: ah, mas eu tenho aqui, ó, uma junta de boi, um arado, estou arando a terra. Sabe o que ele fez na mesma hora? Destruiu a carroça, sei lá se é carroça que chama, matou os bois, pegou a carroça, fez de carvão, de lenha, sangrou o boi, matou, dividiu e fez churrasco. Aí o povo está olhando assim: por que Eliseu fez isso? Porque Eliseu sabia que com Deus não tem mais. Por que ele fez churrasco? Para consumir até a gordura, para não ficar nada para trás. Para que quando o povo olhasse para ele, soubesse que com ele não tem plano B, que ele viveria o plano A de Deus até o fim da sua história. Olha para o irmão e diga para ele: cancela o plano B. Vou terminar agora. Jesus. O Jacó foi, encontrou o irmão perdoou, encontrou o pai, morou com o pai. Aí chegou uma hora que eles ficaram tão grandes, financeiramente, que não tinha mais como andarem juntos, porque era muito gado, muita ovelha. E então a Bíblia diz que Jacó tomou uma outra direção, ainda ficando perto, mas tomando uma certa distância. E sai para uma nova viagem. Nessa nova viagem, quem é que estava grávida? Raquel. É o último filho que Jacó vai ter. Enquanto ele fez toda essa travessia, ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. E aí você já sabe a história. Nessa última viagem de Raquel, porque vai ser a última dela, grávida, a Bíblia diz que ela começou a sentir fortes dores de parto, no meio da viagem. Isso quer dizer que Raquel não vai chegar no destino final. Porque quem tem plano B nunca alcança o que Deus tem como A para a vida dele. Meu Deus. Tem alguém aí, irmão? Vocês não deram um glória. É porque vocês estão com plano B. No meio do caminho ela começou a sentir dores, a Bíblia diz. Então deitaram Raquel e a parteira veio. O parto começou a ficar difícil. Começou a ter dificuldades. E de repente Raquel começa a sentir que a vida está sendo tomada do seu corpo. A parteira olha para ela e diz: está para nascer, está vindo. E é um menino. Só que no meio todo desse engodo, dessa história, ela está entre a dor, entre a morte e entre dar à luz ao menino. Quando o menino nasce, no último fôlego de vida que ela tem, ela grita. E ela diz: o nome dele será Benoni. A palavra Benoni significa filho da minha aflição. Ela está botando o nome no menino, que aonde ele for, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: ah lá o cara que fez a mãe morrer. Esse menino aí, ó, esse moço aí, é o moço que traz aflição, que gera agonia. Só que ela quebrou um princípio da época. Por quê? Porque naquela época quem dava nome aos filhos não era a mãe, era o pai. Ela não tinha direito de dar nome àquele menino, mas ela dá por causa do momento que ela está vivendo. E todas as vezes que você dá nome aos momentos que você vive, você só consegue dar nome ruim. Tem alguém aí, irmão? Mas Jacó está lá, e agora teve o nome trocado por Israel. Quando ela grita e diz: é Benoni, Jacó na mesma hora, ela era a mulher amada dele. Na mesma hora Jacó grita: não! O nome dele será Benjamim, que significa aquele que traz felicidade. Por que é que Jacó muda o nome do menino? Porque enquanto a mãe está dando nome para a dor que ela sente ao momento, Jacó está dando o nome ao destino que ele terá no futuro.
Tem alguém aí? Tem alguém aí? Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: cancela o plano B, porque você não é o momento que você está passando. Fica no plano A, que é o destino que eu preparei para você. Você é o futuro. Meu Deus. Olha para o teu irmão e diga: você não é Benoni, você é Benjamim. Fala: quem dá nome ao momento é carregador de imagem, é quem não confia no plano A de Deus. Ah, meu Deus. Tem alguém aí? Diga: mas quem confia no plano A não dá nome ao momento, dá nome ao destino. O teu momento pode ser de dor, mas o final vai ser de felicidade. Eu vou falar de novo, que eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo aqui dizendo: o teu momento pode ser difícil, pode ser de tribulação, de aflição e de dor, mas não é ele que te define. O que te define é o plano A de Deus. E no final, o que você vai viver é felicidade. Fica de pé. Sem falar do equibalou, né? Não dá tempo. Eu vou falar. E já vou terminar, vou orar por você. Eu estou ouvindo o Espírito Santo dizer aqui, ó: cancela o plano B. Pastor, eu sou empresário, continua empresário. Pastor, eu sou pastor, Deus me chamou há muito tempo, continua pastor, meu irmão. Ah, pastor, eu estava pensando em separar, porque a coisa está difícil. Deus está dizendo para você: fica no plano A. O teu momento não define o teu destino. Ah, meu Deus. Pega na mão de quem está ao teu lado. Eu quero fazer uma oração por você essa noite. Se me trouxer de novo, eu prego sobre o equibalô. Olha para essa pessoa que você está dando a mão e diga para ela assim, ó: cancela o plano B. Levante a mão numa altura que suporte. Há uma unção de Deus aqui nesse lugar essa noite. Uou! 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 Fala com Deus nessa hora e diga para Ele: Senhor, tudo que eu planejei fora do Teu querer, tudo que eu planejei fora da Tua vontade, eu estou eliminando da minha vida essa noite. Estou tirando o plano B, estou cancelando ele da minha vida, porque eu quero viver o plano A do Senhor para mim. O plano A do Senhor para mim. Diga isso. Diga: se eu tiver que voltar, eu volto pro plano A. Se eu tiver que abandonar, eu vou abandonar. Mas eu não vou viver segundo o meu querer e a minha vontade. Eu vou viver o plano A. Quem mandou você parar? Fale com Deus. Volte para o Fale com Deus. Fale com Deus. Vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Fale com Deus. Chore calabachandararabas. Uou! Uou! Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua história. Deus já tem tudo preparado ao teu respeito. Ei, quem deu a ordem sabe aonde você vai chegar. Que
onde você vai chegar. Difícil, não pare. Cante, 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 cante. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Fica no plano A. Quem mandou você Deus tem algo pra tua vida. Fica no plano A. para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Será que você pode abraçar alguém aí do teu lado essa noite? Será que você pode profetizar sobre a vida dessa pessoa e declarar dizendo: você não é o plano B que você criou, você é o plano A de Deus. Você não é Benoni, você é Benjamim. Você não é Benoni, você é Benjamim. Vai profetizando isso, vai. Diga pro irmão: você não vai viver plano B, você vai viver o plano A. Vai orando, vai orando. Vai orando.